Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 8. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vidas, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos e os seus preceitos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos e a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para que nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti, que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje tu vais passar o Jordão para entrares, para desapossares nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces, e dos quais tens ouvido dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti,
como um fogo consumidor, ele os destruirá e os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra para possuir. Porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. Lembra-te, e não te esqueças, de como provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira o Senhor, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me deu as suas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram para si uma imagem de fundição. Disse-me ainda o Senhor: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua, e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas 2 mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós um bezerro de fundição. Depressa vos tinhas desviados do caminho que o Senhor vos ordenara. Peguei então as 2 tábuas e, arrojando-as das minhas mãos, quebrei-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós para vos destruir. Porém ainda, essa vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Então eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Igualmente, em Tabera, em Massá, e em Quibrote Atavá, provocastes a ira ao Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim me prostrei perante o Senhor 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara destruir-vos.
orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que lhes prometera, passou a odiá-los e os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor mais deu a mim. Virei-me, pois, desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Ora, partiram os filhos de Israel de Beerote Bene-Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do pacto do Senhor, para estar diante do Senhor servindo-o, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte, nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Também, como antes, eu estive no monte 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez, e o Senhor não te quis destruir. Antes disse-me o Senhor: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo. Eles entrarão e possuirão a terra que com juramento prometi a seus pais lhes daria. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e escolheu a sua descendência depois deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus,
que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez em número como as estrelas do céu.